E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de transporte vertical e que quer desvendar todos os segredos comerciais do nosso segmento. E falando em segredos comerciais, hoje eu retomo uma promessa que é falar mais sobre atendimento ao cliente. Então, a partir de hoje, eu vou conversar aqui com vocês sobre várias etapas do atendimento, incluindo os scripts que me pediram, para que você tenha aí um material importante para você melhorar o seu atendimento aos nossos clientes. E antes da gente começar, um agradecimento à Infolev, minha parceira, que desde o comecinho do canal e que está de casa nova. Opa, casa nova? Não, tá de expansão nova. Quem esteve em São Paulo durante a Expo Elevador teve a oportunidade de visitar as novas instalações da Infolev. Então, a fotinho que você está vendo aqui, a gente consegue ver os dois galpões da Infolev que ficam na mesma rua, mas o novo, que foi a expansão, e aquele lugar tradicional que nós já conhecíamos. Então, obrigada, Infolev, estou muito feliz com a nossa parceria e também com a oportunidade aí de conhecer as novas estruturas dessa super parceira aqui minha do canal. Vamos lá falar de atendimento ao cliente? Como garantir que todos os meus atendimentos sejam de qualidade e deixem o cliente satisfeito? Essa foi a pergunta que eu recebi e que eu comecei a responder no episódio de número 132. Então, depois que você terminar de assistir esse episódio, eu sugiro que você vá lá no 132 para complementar as informações. E como que eu vou dar a resposta para essa pergunta? Eu vou fazer uma série de vídeos, de episódios, para que você tenha informações mais complementares e você possa verificar se o seu atendimento aí na sua empresa está adequado. Hoje a gente vai falar sobre os 7 pilares do bom atendimento. E nos próximos a gente vai tratar dos scripts, porque tem muita gente me pedindo. Então vamos para as 7 dicas que eu preparei para você? 1. Clareza na comunicação. Seja direto, seja simples, evite termos técnicos que só quem atua no segmento de elevador conhece, principalmente se você é da área técnica. Utilize todas as ferramentas para que você possa criar uma proximidade com o seu cliente já no primeiro contato. Evite gírias, evite termos técnicos que só nós conhecemos. Dica 2. Agilidade de resposta. No nosso segmento, a gente ainda atende o cliente por telefone, para chamado técnico, para chamado de passageiro preso ou para tirar alguma dúvida que o cliente tenha. Se você tem esse atendimento interno, defina quantos toques você aceita antes que o telefone seja atendido. Nada pior do que a gente ficar no telefone e ficar chamando e depois cair a ligação. Se for por WhatsApp, defina qual é o tempo máximo que uma mensagem pode ficar sem resposta. E se você se comprometeu em retornar para o cliente, determine qual é o prazo no máximo que você vai poder fazer esse retorno e obedeça. Dica 3. Empatia e escuta ativa. Pode ser que quando o cliente entre em contato com você, ele esteja ansioso, nervoso e às vezes muito bravo, principalmente se ele tiver com o equipamento parado, se ele tiver um passageiro retido dentro do elevador. Então, em primeiro lugar, você vai precisar se colocar no lugar do cliente. No segundo momento, ouça todas as informações que ele tenha para te passar. No caso de um passageiro preso, como agilidade essencial nesse momento, seja empático na hora de interromper a descrição do cliente para você ser mais diretivo nas informações que você precisa ter.
Lembrando que depois a gente vai falar de script para esses casos específicos. Postura profissional e cordial. Isso é muito básico, mas muitas vezes a gente falha. A cordialidade, ela pode ser interrompida se nós estávamos resolvendo um problema, uma espiga, algum momento antes de atender a ligação e a gente transferir aquele nosso nervosismo no tom de voz para a pessoa que está entrando em contato com a gente. Parece que não, gente, mas a gente passa essa energia e o cliente percebe. Outro passo da cordialidade é a gente não utilizar aquela simpatia forçada que o cliente também percebe. Nós precisamos ser cordiais de forma profissional. E eu já falei dos termos, né? Então, nesse momento, como a gente utiliza também bastante mão de obra jovem, a gente cuidar com o linguajar que nós utilizamos. Eu sempre falo, eu não gosto da linguagem muito formal, porque ela é robotizada, mas também nós não podemos ir para o outro lado, que é utilizar muita gíria, palavras com erros de português, né? Então a gente precisa cuidar da nossa forma de atender o cliente para poder passar esse profissionalismo, tudo bem? Dica 5: informação atualizada e precisa. Muitas vezes o cliente vai entrar em contato com a gente pedindo um atendimento técnico. O elevador paralisou com ou sem passageiro preso e ele vai querer saber quando que esse técnico vai chegar lá. Se você tem capacidade e condições de responder exatamente quanto tempo ele vai levar, porque você tem o GPS e consiga acompanhar isso com clareza, seja preciso nessa informação. Mas se você não tem como informar, não invente um número que depois você vai ser cobrado por isso. Então, seja claro também nesse momento. Um outro ponto é sobre execução de reparos. Muitas vezes o cliente vai entrar em contato para saber quando aquele componente ou aquele serviço de reparo que ele aprovou vai ser executado. E esse é um ponto bastante sério nas empresas aí de elevador, porque nem sempre a gente tem essa informação definida e a gente acaba não dando uma clareza para o cliente. Então, se você tem esse problema aí na sua empresa, o primeiro passo é organizar o seu processo para que a sua comunicação possa ser mais clara e objetiva para o cliente. Dica 6: senso de responsabilidade. Para mim, esse é o ponto mais importante. Quando o cliente entra em contato com a sua empresa, independente se é para a mesa de chamado, se é para o coordenador técnico ou se é para o consultor comercial, ele quer que alguém dentro da empresa tome conta daquele problema, daquela situação para ele. Se você não assume essa responsabilidade, ou se a pessoa que faz o atendimento não assume essa responsabilidade, o cliente vai ficar inseguro, vai começar a criar uma falta de confiança entre ele e a sua empresa, e aí é uma brecha para que ele saia e vá buscar outra empresa de manutenção aí no mercado. Então, é importante que ele sinta essa segurança. E aí você pode me falar: Mas, Kátia, não sou eu que vou até o prédio, até o elevador para executar aquele reparo. eu sei disso, mas aí eu te falo que você precisa ter essas informações para poder passar para o cliente. Se acontece uma situação dessa e você não tem a informação, o atendimento mais correto é você dizer que você vai fazer o levantamento dessa informação e que você vai entrar em contato com o cliente até tal hora, tendo ou não tendo essa informação com clareza. E na hora que der aquele horário, você liga e você fala: meu cliente, estou entrando em contato para dizer que eu ainda não tenho prazo de execução, mas eu estou acompanhando a liberação da peça, o agendamento com o técnico. Quer dizer, ele vai sentir que, apesar de você não ter aquela informação, você é responsável por ele dentro da empresa. E isso, gente, é fantástico. A gente cria uma conexão incrível com o nosso cliente. E a dica 7 e última e mais importante, que é o feedback e o acompanhamento. E aí fica uma dica para você, consultor técnico comercial.
Muitas vezes a rotina do dia a dia faz com que a gente esqueça de fazer um acompanhamento daqueles atendimentos que nós começamos. E para você que está na mesa de chamado, ou então que você faz aquele atendimento geral na empresa, é importante que você tenha um acompanhamento de todos os atendimentos que você fez no dia e marcar quais são aqueles que merecem um acompanhamento para você fazer um feedback, porque a partir daí o cliente vai começar a criar mais conexão com você e vai saber que você é uma pessoa extremamente confiável dentro da empresa. E depois que a gente cria esse vínculo com o cliente, dificilmente ele vai querer sair da sua empresa para procurar outra no mercado. E é isso que a gente quer, fidelidade do nosso cliente. É isso aí, pessoal. Então, hoje a gente faz esse esquenta para a partir do próximo episódio, que é semana que vem, a gente começar a falar dos scripts de atendimento. Espero que você tenha gostado desse episódio. E se você gosta mesmo aqui do canal Conversa de Elevador, se inscreva no canal do YouTube, siga no Spotify e me mande uma mensagem com a sua dúvida para que eu possa criar um conteúdo parecido com esse, especialmente para você. É isso aí, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.